Depois disso tudo que a gente conversou, né, tudo que você me apresentou, a questão de controlar esses processos, né, essa solução de controle de processos, como é que é a correlação, na verdade, disso em questão de redução de tempo e de valores, de dinheiro mesmo, eu quero dizer. Então, qual que é a geração de tempo e dinheiro quando eu passo a utilizar? Né? Qual que é a proporção disso? Qual que é a tua visão sobre isso? Principalmente quando a gente fala de custos, né, e de valor agregado. Legal, então assim, basicamente a pergunta é, se a gente utiliza a gestão de processo, a gente consegue diminuir custos, né, e valor agregado, isso? E tempo. Tá, a gente falou antes sobre produtividade, né, acho que isso tá matado, então não nem tem que precisar falar, porque a gente falou sobre produtividade, a gente falou sobre pessoas, falou sobre um processo de início e fim, ele com certeza, se ele repetir, quer ver um exemplo? Vou fazer o que acontece quando a gente faz um time de futebol, um time de vôlei, né? Falou, pô, mas vamos falar de esportes agora? Não, não é o caso. A gente, na verdade, o objetivo é o seguinte, cada jogador tem uma função, tem um papel, certo? Não é o Velas vai entrar no time e vai fazer tudo. É uma zona. Então, compara o seguinte, uma empresa com um time de futebol ou de vôlei. Eu entro lá, cara, o Velas vai fazer o quê? Cara, o Velas vai ser o quê? Vai ser um levantador. Né? Ele vai ser um ala direita, ele vai ser goleiro, ele tem uma função. Imagina se todo mundo começa a fazer tudo ao mesmo tempo, não tem como. Então, como é que eles fazem para... Você sabe como no mundo geral, até basquete, no mundo geral, beisebol, tem até um filme, agora me esqueci muito, tem um filme bem famoso que foi o que revolucionou inclusive o esporte. Que ele começou a analisar o quê? O intuito foi o seguinte, o cara disse que eu consigo ter o melhor time, mais performático, mais produtivo e pagando menos. Eu falei, daí ninguém acreditava nisso, porque todo mundo, não, eu tenho que ter os melhores jogadores e eu tenho que fazer com que eles joguem, ponto final, concorda? Mas não, ele conseguiu provar o seguinte, ele falou assim, quanto de dinheiro eu tenho? Eu tenho X. Legal. Ele criou uma sistemática de pontuação e produtividade, que foi inclusive tema até hoje, todo mundo utiliza isso, e aí que é estatísticas. As estatísticas não mentem, né? Então, números não mentem. Então, quando tu fala sobre diminuir custo e aumentar a produtividade, eu pego uma função, um específico, e que eu sei que esse papel, o que acontece na empresa? Eu tenho um papel. Esse papel, ele está em um ou mais processos. Geralmente em mais de um processo. É muito difícil a pessoa ter um processo só. Ele não vai ser o cara lá como tem o Charlie Chaplin, lá, só apertando o parafusinho, concorda? Sim. É um processo aquilo é um processo. Mas não tem. Geralmente, hoje em dia, nós temos aí, a gente não tem mais a área industrial, a época industrial lá.